Olá, pessoal. Eu me chamo Rita, eu sou farmacêutica e atuo com produtos de cannabis há quase 10 anos. Isso mesmo. Eu comecei a estudar sobre o tema ainda na minha graduação, em 2010, como aluna de iniciação científica num laboratório, em que a gente fazia o teste, né, usando produtos de cannabis para tratar algumas condições clínicas em animais ainda. E aí, dessa pesquisa básica, eu publiquei meu primeiro artigo mostrando efeitos de redução de ansiedade em animais, em modelos animais. É bem interessante para quem não conhece a temática, vale a pena. Mas eu senti a necessidade de entender nos pacientes. E como é que os pacientes estão se beneficiando desses produtos? Como as pessoas que precisam, né, de tratamento, para algumas condições estão, né, tendo acesso, qual a dose, como que isso pode ser administrado, questões práticas mesmo, né, como farmacêutica, né, entendendo bastante de medicamento e mais do que isso, de pessoas, eu senti essa necessidade, essa vontade de atuar. Mas a gente sabe que trabalhar com produtos de cannabis é bem desafiador ainda, por N motivos. A gente ainda tem um tabu, né? As pessoas ainda têm muito receio de falar sobre o tema, né? Por uma questão proibicionista, né? A gente é proibido, foi proibido, né? Utilizar e falar e pesquisar sobre a planta. Então a cannabis ela acabou, né, tendo todo esse delay, né, todo esse atraso em relação, né, à ciência, que já poderia estar mais avançada e ajudando mais pessoas. Pois bem, conhecemos os desafios, mas não por isso a gente deixa de buscar novas terapias, né, de forma segura, de forma que atenda à necessidade real dos pacientes. Então, eu, como boa mineira, né, não nasci em Minas, mas meu coração e minha alma é mineira. Eu comecei a buscar, né, nos hospitais onde eu trabalhei por muitos anos, em hospitais especializados, né, em oncologia, em tratamentos de doenças raras em criança, em hospitais psiquiátricos, passei por todos e não existia, né, o tratamento ainda. Então, eu me frustrei um pouco, né, apesar de ter todo o conhecimento da teoria, como eu falei, eu precisava fazer esse link com a prática. E aí eu fui convidada, eu acredito muito que a vida ela é esse movimento, assim como as ondas do mar, ela vai e vem. E num desses movimentos da minha vida, que foram muitos, eu consegui trabalhar em São Paulo, atendendo pacientes que utilizam produtos de cannabis. E eu falo e usa, puf, a expressão foi um boom na minha vida, né? Muito conhecimento no sentido de entender a realidade, né, das pessoas, apesar de estar numa bolha, num contexto muito de privilégio, né, em São Paulo, as pessoas que têm condições, que tinham condições de arcar com o tratamento, com o acompanhamento farmacoterapêutico, que é onde eu entrava junto com a equipe multidisciplinar, o contexto era de muito privilégio, mas como que essas pessoas estão acessando? Quais são os efeitos, né? Para quais as principais buscas, né? E quais os tipos, né, de condições e quais os melhores efeitos? Como manejar, né, os efeitos colaterais, o aumento da dose, a titulação. Então, tudo isso para mim foi muito importante, porque uma coisa você é ler um paper feito lá no London College, não sei da onde. Ótimo, a gente precisa de ciência, de bons estudos, mas a gente também precisa entender a realidade, né? Hoje no Brasil a gente tem as associações de pacientes que atendem centenas de milhares de pessoas com diversos tipos de produto. Eu vou fechar o olho para isso? Não. Hoje a gente tem produtos vendidos na farmácia, né? A gente chega com uma receitinha lá e compra. Hoje a gente tem produtos que a gente pode importar, né? E vem dos Estados Unidos, vem de diversos lugares do mundo, né? Então, eu preciso entender isso, quais esses tipos de produto, qual a qualidade, qual é a característica desse produto. E se eu vou usar para paciente X com a condição Z da idade M, com, com que a família, né, já está ali sofrendo, buscando mesmo
como uma última alternativa, né, para ajudar, eu preciso saber manejar, eu preciso buscar as melhores informações, eu preciso entender de fato o contexto daquele paciente, daquela família, né? Quando a gente pensa num tratamento que necessita de um cuidador, se é uma criança, se é um idoso, né? Então, tudo isso para mim foi revolucionário para minha vida, né? E hoje eu ensino outros profissionais, né? Eu continuo estudando e me atualizando muito sobre o tema, mas mais do que isso, né? É trazer essa qualidade de vida com o meu conhecimento, ajudar outras pessoas, outros profissionais, outros pacientes. Essa é um pouquinho da minha trajetória que eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar aqui, né? Qualquer dúvida, abertura para que vocês entrem em contato, tirem dúvidas, busquem sobre o assunto, né? Eu já gravei alguns cursos para pessoas que querem entender mais, gratuitos, tem um curso de consultor para quem quer trabalhar. Então, eu me coloco à disposição, né? E acompanhe aqui para mais informações, para a gente fazer essa troca, né? Entendendo um pouquinho do que acontece aqui dentro do Brasil e fora também. É uma paixão que eu tenho explorar esse mundo e eu espero continuar, né? Conseguir continuar fazendo isso e compartilhando um pouco desse conhecimento. Um grande beijo, até mais.